Então, decodificadores. Então, o decodificador é um circuito lógico que ele vai receber um conjunto de entradas que representam um número binário, e eu vou ter apenas uma saída desse circuito ativa, que essa saída vai indicar qual é o valor binário da entrada. Tá? Então, tem um exemplozinho aí, né? Eu tenho minhas entradas do A0 ao AN-1, eu tenho minhas saídas do O0 ao ON-1, apenas uma das saídas vai estar ativa. Eu vou explicar como. Então vamos ver aqui um decodificador 2/4. Eu tenho duas entradas e 4 saídas. Essas duas entradas representam o número binário. Então o número binário com 2 bits, ele vai ter 4 valores possíveis: 00, 01, 10, 11. E eu vou ter 4 saídas. Apenas uma saída vai estar ativa por vez, indicando qual é o valor do binário da entrada. Então vamos lá, ó. Quando eu tenho 00, apenas a saída D0 vai estar ativa. Quando eu tenho 01, apenas a saída D1 vai estar ativa. Quando eu tenho um 0, apenas a saída D2 vai estar ativa. E quando eu tenho um 1, apenas a saída D3 está ativa. Então, cada uma dessas saídas aqui corresponde, né, a um valor binário possível da entrada. Então, D0 corresponde ao 00, D1 ao 01, D2 ao 10 e D3 ao 11. Então, vamos ver isso lá no simulador. Tá? Então, eu tenho aqui o Logicsim. Eu já montei primeiro o circuito para não perder tempo. Então, eu tenho aqui, quando o A0 e o A1 estão em 0, a minha saída que vai estar ativa é a D0. Se eu colocar o A0 em 1, a saída ativa vai ser a saída 1. Se eu colocar o A1 em 1 e o A0 em 0, a saída ativa é 2. E ambos em 1, a minha saída ativa é D3. Né? A gente está vendo o que aí? Que cada porta aí dessa, ela equivale a um termo produto, né? Então, por exemplo, essa porta aqui, D0, equivale a barra A0 vezes barra A1. A minha saída D1 equivale ao quê? Deixa eu só mudar aqui a ordem, porque o A1 barra 0, porque o A1 é o mais significativo, né? D1 vai equivaler ao quê? A barra A1 vezes barra A1 vezes A0, né? Que seria o valor 0, 1. D2 é equivalente a A1 vezes barra A0. E o D3 é equivalente a A1 vezes A0. Então, cada saída, né, aqui corresponde a um termo produto, né, um termo, né, das duas entradas, tá? Nós também podemos construir um circuito com 8 saídas. Então, o decodificador 3/8, ele tem 3 entradas, então um código binário de 3 entradas e tem 8 saídas. E funciona da mesma maneira que o decodificador 2/4, ou seja, o número binário aqui na entrada vai indicar qual é a saída que vai dar ativa. Então, 000, a saída 0 está ativa. 001, a saída 1. 010, a saída 2. 011, a saída 3. 100, a saída 4. 101, a saída 5. 110, a saída 6. E 111, a saída 7. Tá? Vamos ver também como é que seria a implementação disso em VHDL. Então, eu tenho um código em VHDL, né? Então, a gente lembrando, o código VHDL tem 3 seções principais, que é a biblioteca, que é essa aqui que a gente definiu, né? A I3E, usando o pacote stdlogic 1164. Nós temos a entidade. A identidade, ele criou uma entidade chamada decoder2, né? Underline 4. E aí ele declarou as portas. Tem 2 portas. Uma porta de entrada, DIN, né? Que ela é um vetor, né? Um vetor de standard logic. O que é isso? Eu posso ter algumas portas, né, que elas são simples, não são vetores, né? Um stdlogic, por exemplo, não é um vetor, mas como eu posso querer agrupar, né, as minhas entradas em um vetor para facilitar. Então, várias vezes você vai fazer isso. Então, aqui no caso eu tenho um vetor que ele tem 2 bits, ele vai do 1 ao 0, 1 dá out 0. Eu tenho uma saída de out, né, que é saída aqui escrito out, também é um vetor de standard logic, só que ele tem 4 saídas, da saída 3 até a saída 0. Na entidade declara as portas de entrada e saída. E aqui eu tenho a minha arquitetura. E na arquitetura eu defini o que? Eu vou utilizar um construtor chamado whenelse. Então o whenelse, ele é um construtor que permite eu atribuir, né, um entre vários valores para uma saída.
Então, no caso aqui, eu estou atribuindo para a saída de out. E quais são os valores que eu vou atribuir para ela? Então, eu vou atribuir o valor 1000, né? Aí, no caso aqui, vou até mudar aqui, que na verdade, esse aqui é 1001. Então, ele vai ativar a saída D3 quando a minha entrada for 11. Se não, é o else, ele vai atribuir 0100, né, que seria ativando a saída D2, quando a minha entrada fosse 10. Se não, ele vai atribuir 0010, que seria ativar a saída D1, quando a minha entrada fosse 01. Se não, ele vai atribuir 0001, ativando o D0, porque nesse caso a minha entrada deve ser 00. Então esse aqui é o código do decodificador 2 para 4. Eu vou mostrar agora o código do decodificador 3 para 8. Então ele é parecido, o que é que mudou? Mudou que na declaração de entidade, o meu DIN agora tem 3 bits. E o meu DOUT tem 8 bits. E eu utilizei também o construtor whenElse para fazer a atribuição de valor para DOUT. Então, o whenElse é um construtor que permite escolher um entre vários valores dependendo de uma condição lógica. Então, por exemplo, ele vai jogar 1000 na saída quando DIN for tudo 0. Se não, joga 0100 quando o DIN for 001. Se não, e aí vai continuando o código até formar todas as condições para o meu decodificador. Então, o decodificador, eu vou ter várias entradas, na verdade, que formam uma palavra binária, e eu vou ter uma saída. Se a minha entrada tem 2 bits, a minha saída vão ter 4. Se a minha entrada tem 3 bits, a minha saída vai ter 8. Se a minha entrada tem 4 bits, a minha saída vai ter 16. Já perceberam que a relação entre entradas e saídas está relacionada à potência de 2, tá? E como é que funciona o decodificador? Apenas uma das saídas vai estar ativa. Qual saída vai estar ativa? Aquela saída correspondente ao código binário na entrada, tá? Além disso, voltando aqui para os slides, tá? Quais são as aplicações que nós temos para os decodificadores? Então, o decodificador, ele pode ser utilizado dentro de um processador para poder decodificar quais são as instruções que vão ser executadas. Então, por exemplo, dentro do conjunto de instruções de um processador, né, dentro da instrução você vai ter um negócio chamado opcode, que é o código de operação. E esse código de operação ele vai dizer se a instrução é a soma, a subtração, a multiplicação, uma movimentação de dados entre a memória, etc. E aí o que acontece? Eu pego esse opcode, aqui no caso ele tem 3 bits, então se eu tenho 3 bits eu vou ter 8 opções, né? E aí ele vai poder decodificar qual é a instrução que estava codificada nesses 3 bits. Então o decodificador também serve para isso. Uma outra aplicação é para a gente poder implementar funções combinacionais. Então, por exemplo, eu falei para vocês que as saídas do decodificador, elas são termos produtos, são min-termos. Então, para eu fazer uma soma de produtos, basta eu combinar essas saídas utilizando uma porta OR. E aqui tem um exemplo da implementação de um somador completo fazendo isso. Então, eu tenho aqui meu somador completo, né? Ele tem 3 entradas, x, y, cara de entrada, cin. E aqui ele colocou a soma dos min-termos. O M minúsculo significa min-termos. É o min-termo 1, mais o min-termo 2, mais o min-termo 4, mais o min-termo 7. Né? E o carry de saída também tem como entrada o x, y, carry de entrada. E ele é formado pela soma de 4 min-termos. Min-termo 3, min-termo 5, min-termo 6, min-termo 7. Como eu falei para vocês, as saídas do decodificador, elas são nada mais, nada menos do que os min-termos. Então, se eu quero montar essas duas expressões, basta colocar uma porta OR, fazer a soma desses min-termos e eu vou encontrar a soma e o carry de saída do meu somador completo, né? E aí eu peguei aqui no simulador, no Logicsim, e construí um somador completo baseado nisso. Eu tenho aqui minhas 3 entradas, x, y, carry de entrada, eu tenho aqui meu decodificador 3 para 8, aí eu coloquei uma porta OR para soma e uma porta OR para o carry de saída. Eu faço a conexão das entradas da minha porta OR com as saídas adequadas do meu decodificador, né? Seguindo lá aquela regrinha lá da expressão lógica, faz a mesma coisa para o carry de saída. Se eu simular aqui, né, a gente pode fazer a soma. Então, 0 mais 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 mais 0 é carry 0 e a soma é 1, 1 mais 1, a soma é 0 e o carry é 1, 1 mais 1 mais 1,
a soma é 1 e o carry também é 1, né? Que é o comportamento de um somador completo. Então a gente viu aí que o decodificador é um circuito que, dado um código na entrada, ele vai indicar na sua saída qual é aquele código, né? Só tem uma saída ativa, e eu tenho duas aplicações, né, que eu apresentei para vocês de decodificadores. Eu posso decodificar uma instrução em um processador, como eu posso usar o decodificador para implementar uma função lógica na forma de soma de produtos.